Vamos lá. Os castelos de resistência é literalmente de resistência. Eles estavam ali para resistir a alguma coisa, a algum ataque que estava acontecendo, né? São castelos belíssimos. E como eles são de resistência, eles são feitos para que, se chegar algum exército aqui, eles conseguirem resistir o maior tempo possível. Por isso eles são bem fechados. Vocês estão vendo que aqui não tem entrada. As poucas janelas que a gente vê, elas são bem altas, que ficam bem difíceis de alguém se chegar, né? Os castelos de refúgio, eles são pensados em locais estratégicos. Olha esse daqui, por exemplo, né? Tá lá numa ilha. Para eu chegar até ele, né, para tentar atacá-lo, eu tenho que vir pela água, eu tenho que atracar o barco aqui, tenho que subir nessas pedras até conseguir chegar ao meu castelo. Então, nesse tempo que a pessoa está vindo me atacar por aqui, eu vou ter guardas aqui em cima que já viram a quilômetros de distância que está se aproximando alguém e já consegui me armar aqui todo para estar o mais tranquilo possível e com meu armamento todo em punho quando essa galera chegasse. Eles são belíssimos, são lindíssimos. Vamos falar da escultura, né? Ela diretamente associada à arquitetura, assim como toda a escultura medieval, assim como na bizantina, a românica também vai estar colada, né, relacionada à arquitetura, e lá no gótico também, só no final do gótico é que essa escultura ela vai se soltar de novo, né, da arquitetura. Ela vai servir para ornamentar, para deixar as coisas mais bonitas, mais belos, espaço com capitéis das colunas, né? Lembram das colunas, dos pórticos e etc. Eu vou utilizar isso aqui tudo ainda na minha escultura. Imagens diversas, relevos, etc. Aqui são os pórticos das portas. Essa estrutura aqui arredondada, eles vão chamar de tímpano, né? É um tímpano do portal. Aqui embaixo são duas portas bem grandes e aqui em cima tem os tímpanos. Esses tímpanos, pensem que são as imagens que recebem as pessoas, né, do lado de fora das catedrais, das igrejas. E nesses tímpanos eu já tenho histórias sendo contadas. Eu não posso esquecer que a arte, ela continua sendo aqui uma ferramenta de informação. As pessoas, o povo daqui não sabia ler, não sabia escrever. Então, a Igreja Católica se utilizou novamente da arte, das imagens, para educar, né, os seus católicos, no caso. Então, aqui eu tenho Cristo, eu tenho as pessoas orando, né? Eu tenho um porte com tímpano já na entrada, com coisas me remetendo a imagens bíblicas, cenas bíblicas, coisas da fé católica, certo? Aqui também no capitel, olha só como ele já vai vir, né? Eu vou ter um capitel que eu posso chamar ele também lembrem o nome dos capitéis, de lá da Grécia. Eu tenho o capitel dórico, que é o liso, eu tenho o jônico, que tem aquele formato que lembram seios femininos, e eu vou ter o capitel coríntio. Esse aqui, apesar de eu não ter as folhagens e as coisas que se usava na antiguidade clássica, eu vou considerar ele um capitel coríntio também, certo? Porque ele vai vir adornado de várias formas. E nessa forma aqui eu vou ter uma comunhão, né, das pessoas com o seu alimento. Tudo aqui é contando histórias. Tudo. Toda a minha escultura vai ser totalmente acoplada à minha arquitetura dentro das minhas igrejas para contar histórias, né? Aqui um exemplo da pia batismal que a gente tinha falado lá atrás, como elas são grandes,
né? Essa fica em Toscana, sempre extremamente decoradas, muito bem feitas, muito bonitas, são verdadeiras obras de arte. A ourivesaria é literalmente esculturas feitas em ouro, né, no metal. Então, esses relicários, esses objetos, cruzes, estatuetas, coisas muito ricas, já eram utilizadas aqui nessa época românica, né? A gente vê aqui o uso de muito ouro, de pedras preciosas, para a celebração dessas missas. A gente tem que lembrar que o Vaticano é uma das potências mais ricas em termos de dinheiro, de obras artísticas. São milhões e milhões ali que eles têm em ouro e em obras de arte. Tudo muito adornado, tudo muito bem feito, né, gente? Então, a arte literalmente voltada para essa questão do cristão, da fé cristã, certo? A pintura românica, como eu já falei anteriormente, são afrescos, são murais, e eu também vou ter aqui no final do românico o início das iluminuras, certo? Essas iluminuras, elas começam no final do período românico e elas vão continuar com muita força no período gótico, ok? As iluminuras não vão ser encontradas apenas no início das letras, a gente vai ver isso melhor depois. Elas são também toda e qualquer imagem que apareça nas minhas histórias bíblicas, contando alguma história bíblica nos meus livros, né? Óbvio, principalmente na Bíblia. Existe uma deformação na pintura nessa época românica. Eles vão sempre colocar o Jesus Cristo e também a Maria, a mãe do Jesus, maiores do que os outros, certo? E é um exagero intencional para valorizar esse Cristo e essa Maria. É interessante também que a gente enxerga os olhos bem grandes, estão vendo? Eles fazem olhos grandes e olhos abertos, que é a questão o olho é a janela para a alma, né? Para a vida espiritual do ser humano e etc. Aqui a gente tem um afresco, né, que foi restaurado. E a gente observa que essa restauração, apesar de estar muito bonitinha, ela é uma restauração que a gente considera extremamente mal feita. Por quê? Porque ela modificou muito a questão dos tons das cores que estão lá. Ela acrescentou coisas que ela não estava vendo, né? Olha a bolinha aqui entregando para a criança. Olha as coisas que eles acrescentaram e tal. Eles retiraram, né, as palavras que estão aqui descritas. E quando eu considero uma restauração bem feita, gente, tudo que eu for fazer aqui para ser bem feito, ele tem que continuar na mesma tonalidade. Porque eu não quero deixar isso aqui novo, de novo. Eu quero literalmente restaurar o que foi perdido. No caso, isso daqui, essa parte que foi perdida, mas eu quero manter essa característica do antigo, das cores, das tonalidades e etc. Então, apesar de estar muito bonito, é considerado uma restauração fora da realidade, fora do padrão real, certo? Pensem que as restaurações bem feitas, elas têm que seguir o que já está ali. Eu não posso modificar o que está. Eu tenho que continuar. Eu teria que ter pegado essas partes que não existem, né, que caíram por algum motivo, e eu tenho que continuar essa roupa dessa pessoa na mesma matiz, na mesma tonalidade que ela está e manter aquilo ali da forma que ela era anteriormente e não modificá-la, certo? Mas falando em características, eu tenho cores chapadas. Eu não tenho luz e sombra, não tenho intenção de imitar a natureza.
Quer dizer, eu não procuro um realismo, como eu já procurava na Antiguidade Clássica. Por quê? Lembrem que na época medieval, eles querem colocar as pessoas santificadas como personagens. Se eu sou um personagem, quanto mais afastado do real eu estiver, melhor para o imaginário do povo. Porque se eu coloco eles extremamente reais, eles vão estar próximos à pessoa real, ao povo, né? E eles têm que ser lembrados como personagens. É interessante pensar nisso. As iluminuras, elas vão vir ilustrar realmente, né? São os desenhos que vão ilustrar os textos religiosos. Então, eu vou ter iluminuras em páginas inteiras e eu também vou ter a iluminura, que é a mais conhecida, que é a primeira letra de uma palavra que abre um parágrafo, né? Aqui eu tenho a letra D, estão enxergando? Totalmente trabalhada, muito bem trabalhada. Os monges que faziam esses trabalhos, e elas se iniciam esse trabalho incrível que eles faziam no final do período românico e continua com muita força no período gótico. Aqui eu tenho só uma sistematização, né, do bizantino e do românico. A gente vai sistematizar melhor quando a gente terminar o gótico. Eu espero vocês lá na sala de aula virtual, tá ok?